E aí? Bom, bora que não tem muito tempo para perder, nem vocês. E essa semana continuam as mesmas perguntas. E o Bitcoin? Tô rindo, né? E uma outra pergunta que me fizeram bastante essa semana foi: você viu o que aconteceu essa semana? Eu vi. Bom, mas vamos ver essas duas situações, o que é que aconteceu. E quero lembrar do vídeo da semana passada que a gente viu a tendência do Bitcoin a curto, médio e longo prazo. E vamos dar uma olhada aqui no gráfico para ver o que é que mudou da semana passada para cá. Já tem gente mandando comprar desde o final de setembro, enquanto a moeda ainda só cai. E essa semana com os acontecimentos que aconteceram, aconteceu mesmo, né? Com os acontecimentos da FTX, isso só ajudou a desmanchar uma possível possibilidade de reversão que havia ali no curto prazo de 15 minutos, de 1 hora, e 15 minutos e 1 hora basicamente. Mas vamos olhar, vamos para o gráfico aqui. Bom, olhando o Bitcoin no gráfico mensal, eu até deixei aqui mostrando todas as minhas execuções de preço e tudo mais, e mostrar que da semana passada, do vídeo da semana passada para cá, eu já andei saindo de uma parte da minha posição. Então, ou seja, eu fechei mais 3 contratos aqui nessa barra amarela, que foi a semana passada, né? E ainda tenho aí mais 5 contratos, modo de dizer, 5 moedas abertas, esperando aí uma decisão. Se, considerando uma correção ABC de Fibonacci, se nós considerarmos essa primeira perna, que seria uma pernada bem conservadora, vamos dizer assim, a real seria considerar essa pernada inteira aqui. Mas vamos ser conservadores, vamos considerar que a perna A foi pequenininha, foi até aqui, e a perna B foi até aqui. Eu coloco aqui na frente a marcação, observe que está no mesmo nível. Eu só coloco até aqui na frente a marcação para ele levar as linhas de referência até lá na frente. Se nós considerarmos essa marcação conservadora, ele rompeu 127% a semana passada e continua trabalhando abaixo dos 127%. Então o próximo limite é chegar aqui no 161,8, que é nos 8.000. Não sei, acho pouco provável. Se nós colocarmos uma abordagem mais agressiva, podemos considerar essa outra abordagem aqui. A, B, C, e o C ela ainda está para chegar no 127%. Então nós temos esses dois cenários, onde ele pode dar uma primeira parada aqui no 12.200, 12.300, depois vai lá até 2.000. Acho que vai? Acho muito pouco provável, não acho que isso aconteça. Mas nós temos essas referências, essas primeiras referências, que pode ser aquilo que a gente está mais acostumado a ver fazer, né? Então vamos considerar aqui que está sim no ponto crítico, não é que ele tem que parar no 127%, mas é numa região, que pode ser até um pouquinho antes do 127%, do 127%, até um pouquinho depois. Eu acho que está dentro dessa margem de erro aí, tá? Então vamos lá. Semanal, vou até tirar aqui essas execuções, porque às vezes fica mostrando muita coisa pra gente, fica sujando o nosso gráfico. Então, essa VWAP ancorada já não tem sentido mais ela ficar lá, porque já rompeu, então vamos colocar ela aqui e a gente não vai ver isso muito na semana. Então significa que se parar de cair essa semana, vão ser de 5 a 12 semanas para ele confirmar o fundo. Então, menos de 5 a 12 semanas para fazer compra aqui, continua. Você não quer vender? Tá tudo certo.
mas comprar em menos de 5 a 12 semanas não tem, se parar de cair hoje, né? Se parar de cair essa semana. Se parar de cair essa semana, de 5 a 12 semanas para a gente dizer o seguinte, confirmou e vai começar a subir. Então vou tirar aqui essas linhas de referência aqui e vamos colocar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, já fez um teste do gráfico diário. Fraco o teste? É um teste fraco. Eu não gosto desse teste com muito poucos candles. Aqui fez um candle com máximo, com pelo menos mínimo maior, né? Não, nenhum rompeu esse último candle laranja aqui. Mas ele fez 1, 2, 3, 4, 5 candles e veio testar essa linha azul. Então, quando eu falo de 5 a 12 semanas lá no semanal, o mesmo conceito aplica para o diário, de 5 a 12 dias para ele confirmar esse fundo. Bom, muito bem, com 5 dias ele confirmou esse fundo, isso não significa que ele vai subir, ele significa que ele parou de cair a curto prazo. Então vamos ficar aí alerta no diário, porque no diário ele pode abrir aí uma ondinha de... se nós considerarmos aqui esse fundo e aqui um topinho e aqui um novo fundo, ele pode abrir uma ondinha de correção até aqui 127%, ok? Não sei, essa semana tem muitas notícias, essa questão da FTX aí tá machucando bastante o preço das criptomoedas. Então, o que o gráfico está mostrando aqui no diário é que se ele começar a subir, pode ser que ele pare aqui de acordo com esse Fibonacci, que é muito fraquinho esse teste do fundo com 5 dias, mas podemos considerar, às vezes acontece também, né? Então, vou tirar aqui para não ficar sujando o nosso gráfico e nem vou perder muito tempo descendo para os tempos menores, porque não faz muito sentido se o que a gente está olhando é o que a maior parte dos meus alunos e amigos estão buscando uma compra. Não faz sentido eu ficar olhando os tempos menores se a gente tem aqui ainda o gráfico semanal que nem parou de cair ainda, né? Mas a segunda pergunta, que foi muito top essa semana, meus alunos sabem disso, que eu ataco bastante algumas pessoas, não em relação não atacar as pessoas, mas atacar a ideia que algumas dessas pessoas colocam aí por todos os lados, né? E eu ataco também algumas instituições que são muito conhecidas por serem as maiores exchanges do mercado, ou a maior exchange do mercado, e digo que assim, o jogo não é justo. O jogo não é fair, a partida não é fair, vamos dizer assim. De um lado a corretora, a exchange, do outro lado o investidor, o trader, o que quer que seja. E eu digo que não é justo porque é uma batalha onde o seu oponente sabe qual é o próximo golpe que você vai dar. E por isso ele pode se defender, inclusive ele pode contra-atacar antes de você atacar ele, porque ele sabe qual é o golpe que você vai dar nele. Então esse é o mundo das criptomoedas. Quando as pessoas me perguntam... tem dois mercados que as pessoas são sugadas muito agressivamente para dentro deles, né? Que é o mercado de criptomoedas, um mercado bem moderno, e que normalmente os jovens gostam bastante, e o mercado de Forex. São dois mercados muito agressivos em puxar novos investidores. Inclusive, lá na nossa mentoria eu tenho o relatório do Banco Mundial de Forex, que relata exatamente essas estatísticas de trades que são, ou novos investidores que entram no sistema de Forex, e uma grande porcentagem deles, 40% deles, tem menos de 24 anos e não tem nenhuma experiência em investimento em outros tipos de assets, em outros tipos de ativos. Então aqui
talvez no mercado de criptomoedas esse número seja até mais agressivo, até mais de 40% de investidores com menos de 24, 25 anos de idade. Então, o que é que acontece? Muitos desses investidores ou traders iniciantes com baixa experiência, eles não conseguem fazer uma correlação de informação ou uma correlação de estratégia entre exchanges ou entre pares de moeda, entre essas coisas todas. E aqui eu vou mostrar um evento que aconteceu essa semana, que eu já alerto meus alunos há muito tempo, Isso eu sofri uma situação dessa lá no final de 2018, 2017, 2018. Eu tive essa experiência pela primeira vez, o mercado ainda ali estava começando a dar aquele boom, onde o Bitcoin foi até os 10 mil dólares. E eu tive essa experiência negativa e depois disso eu só vi isso acontecer. Muitas vezes acontece semanalmente, às vezes acontece a cada 10, 15 dias, mas isso é muito comum e muito frequente acontecer. E esse padrão se repete em algumas corretoras e eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, nesse gráfico aqui eu uso a minha corretora de preferência, não estou fazendo indicação, cada um usa o que quiser, mas eu vou te dar algumas evidências de por que usar algumas e por que não usar outras. Não vou indicar ninguém e nem vou não recomendar ninguém. Você toma a sua decisão de acordo com o que eu vou te mostrar aqui. Observe esse candle aqui. Estão vendo esse candle aqui, que foi um candle bem destacado, com um pavio bem grande. Esse candle, se nós olharmos aqui, vou colocar a ferramenta de medição, vou medir aqui qual foi a variação desse candle aqui, ó. A variação desse candle aqui foi de 671 dólares. O Bitcoin nessa hora aqui teve uma variação de 672 dólares. Esse candle aconteceu no dia 14 de novembro, às 13 horas, tá? 14 de novembro, semana passada, às 13 horas. Então, aliás, foi essa semana, segunda-feira agora. Segunda-feira, 14 de novembro, às 14 horas. Agora eu vou mudar aqui, que eu já deixei preparado. Eu vou pegar um outro gráfico aqui de uma outra exchange. Observe aqui, é a mesma moeda, ok? Bitcoin dólar. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Segunda-feira, observe aqui no rodapé da página, segunda-feira, 14 de novembro, às 13 horas. Também, o mesmo candle em duas corretoras diferentes, ok? E agora eu vou mostrar para vocês qual era a variação. Enquanto o outro lá teve 600 e alguma coisa, não me lembro mais agora, vamos observar qual foi a variação desse candle aqui nessa corretora. 1.275 dólares, ou seja, praticamente o dobro da variação. E aí eu deixei marcado aqui para vocês uma outra situação. Vou colocar aqui no mesmo gráfico a cotação do Bitcoin em corretoras diferentes. O laranja vou aumentar bastante o gráfico aqui. Para ficar mais visual para vocês verem. Aqui nós temos com a linha laranja Bitstamp, ok? Bitcoin dólar. Na linha Cian, essa aqui, a linha Cian, nós temos Coinbase. Aqui na linha rosa, sei lá, vermelha, nós temos a Bitfinex, ok? E aqui com a linha roxa, que está um pouco deslocado, porque isso é um offset normal, nós temos aqui o contrato futuro de Bitcoin no CME Group, tá? A bolsa de Chicago. E aqui nós temos um seguinte setup. Eu coloquei aqui deixei o gráfico de candles na Binance e deixei o gráfico de linhas nas outras corretoras, certo? E aqui eu setei todas elas para que elas me mostrassem o preço mínimo que eles atingiram nesse dia, nessa hora, ok? Todos eles estão com preço mínimo.
E o preço mínimo casa. Uma variação aqui de poucos dólares e tudo mais, não dá muita variação aqui. Vamos ver quanto é essa variação aqui. Uma média de 60 dólares, eu acho que é bem... Eu acho que é uma variação, é um spread entre uma e outra corretora muito normal para um ativo que está aí na faixa dos seus 16 mil dólares. Então, muito bem, um spread bem normal, e é claro que o contrato futuro ele tem um deslocamento maior, mas para quem faz operações no mercado futuro, isso não, esse spread entre a cotação da moeda spot e o mercado futuro não faz muita diferença, ok? Agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou mostrar a mágica aqui, eu vou abaixar para ficar Binance bem visual, e eu vou mudar de todas as corretoras para preço máximo, ok? O preço máximo que a cotação do Bitcoin chegou em todas essas moedas. Agora vem aí o espanto, olha só o que é que aconteceu. Todas as outras corretoras estiveram aqui numa faixa de preço por volta de 17.150. Entre elas, vamos colocar aqui uma variação, 70 dólares entre a maior e a menor, ok? 70 dólares entre a maior e a menor. Mais uma vez, manteve um spread bem coerente. Agora vamos ver entre elas e a Binance. Vamos lá, vamos pegar o preço médio entre elas e o topo do candle na Binance, mais 600 dólares. Então, ou seja, aquela variação que foi uma variação média de 600 e poucos dólares nas outras corretoras, aqui na Binance foi de 1.200 dólares. Ah, mas o que você quer dizer com isso, Rodolfo? Não quero dizer nada, você entende o que você quiser. Eu vou apagar aqui as outras corretoras e vamos acender aqui alguns outros indicadores para gente dar uma olhada nessa situação. Observem bem aqui, deixa eu ativar aqui também a nossa VWAP e o nosso Market Profile. Observe que uma grande parte dos investidores tendem a colocar seus stops em pontos que o price action recomenda. Ah, muito bem. Se você vendeu aqui nesse ponto ou nessa faixa de preço, é natural que você deixe o seu stop nessa faixa de preço acima desse topo, ou acima desse outro rangezinho que aconteceu aqui. Vamos considerar aqui. E aí, se nós ligarmos o topo das outras corretoras, vocês vão ver que, teria pego esse stop. Teria pego esse stop se nós, por algum caso, tivéssemos definido esse stop conforme o price action recomenda, em cima desses dois topos aqui, ou sei lá, um stopinho um pouco mais longo, que seria esse topo aqui. Uma delas teria escapado de todas elas, ok? Mas da Binance, não. Ou seja, ela pegou com força stop de muita gente aí. E isso é o que a gente chama de buscar liquidez, não para o mercado, buscar liquidez para eles, né? Então, ou seja, estouram os stops da galera que estavam aqui, né? Com seus prejuízos, obviamente, que stop sempre é prejuízo, e saiu pegando um monte de gente, uma sequência de desencadeamento de stops aqui, onde tirou as pessoas com prejuízo, a maior parte delas com prejuízo, algumas talvez com lucro, que seria o trailing stop, né? E aí, depois jogou o preço completamente lá para baixo, para onde ele era para ter ido inicialmente. Mas primeiro, o que ela faz? Estopa todo mundo e
e depois faz o que era para ser feito. Ainda assim, veja, eu vou apagar aqui um pouco por agora a linha das outras corretoras, e eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui a linha as minhas linhas da VWAP aqui, para não ficar muito poluído o gráfico. E aí mostrando aqui o que é que seria. No meu setup, na minha forma de trabalhar, eu protejo as minhas operações sempre atrás de uma POC, que seria um ponto de alta concentração de dinheiro, né? Então eu protejo meus stops normalmente por esses pontos e deixo ali uns 50, 60, 70 dólares para cima, que é uma margem de trabalho para o preço se ele voltar e bater nesse ponto de concentração de dinheiro. Até aqui a gente já está vendo o que aconteceu, né? Mas se nós considerarmos que esse candle, não sei o que é que aconteceu para frente, nesse candle ele ainda está acontecendo, nessa situação, nessa operação, eu teria colocado meu stop ou acima dessa linha amarela aqui, que foi uma POC de 2 dias anteriores, ou em cima dessa outra POC aqui, que seria o terceiro dia. Se eu ativar os outros ativos, vocês vão perceber que não teria pego meu stop se eu tivesse considerado ele aqui. Como eu estou vendido há bastante tempo, meu stop está bem lá para cima de verdade. Então, ou seja, mas para quem considerou essa última POC aqui, teria sido pego em qualquer situação. E para aqueles adeptos do price action que teriam considerado esse stop, o stop acima desse topo, desse candle aqui, teria se livrado de todas as corretoras, mas da Binance não. Então, ou seja, pessoal, quando alguém vem me perguntar sobre criptomoedas, a primeira pergunta que eu faço de volta é: você sabe aonde você está se metendo? Você já tem as ferramentas e a coraça para entrar nesse negócio de verdade? Você já tem todo o conhecimento necessário para se proteger, ainda que você não tenha o conhecimento para ganhar, para ser lucrativo, mas você tem o conhecimento para se proteger desse tipo de situação? Bom, e você sabe quem são os seus parceiros? Todo mundo tem orgulho de dizer que opera na Binance, na Binance, porque é a maior corretora do mundo. Ela é a maior corretora do mundo exatamente por isso. Porque ela consegue sobreviver fazendo o quê? Tomando dinheiro de muita gente. Não estou acusando, isso faz parte da regra do jogo. Você entra no jogo se você quiser. Agora, primeiro, antes de entrar no jogo, você tem que conhecer a regra do jogo. E essa é uma regra que vale no jogo. Não tem nada de errado. Eles podem fazer isso. Você sabe da regra do jogo, então você se protege. Você usa as ferramentas para se proteger em relação a isso. Agora, o problema é que 95% ou mais das pessoas não conhecem a regra do jogo e também não sabe se proteger da regra caso conhecesse. Então fiquem muito alerta, prestem muita atenção, porque esse game não é um game para iniciantes sem experiência ou iniciantes que não tenham todo o conhecimento para se proteger. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquem tranquilos que por enquanto ainda não tem compra. Se você não quer vender, tá tudo certo. Muito bem, tá tudo legal. Não venda, deixe o seu dinheirinho na conta, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer nos próximos dias. Mas comece a ficar alerta nesse tipo de situação que frequentemente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, às vezes a cada 10 dias, acontece no mercado, para que você consiga estabelecer uma estratégia sua
de como se proteger desses eventos adversos que acontecem no mercado por aí afora. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. See you guys!